Olá, boa noite. É uma grande alegria que nós podemos iniciar o culto nessa noite. Muito obrigado pela sua presença, né? Uma grande alegria que a gente tem de poder realmente aproveitar essa noite para conhecer sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de abrir uma passagem com vocês que se encontra em Isaías, capítulo 45, versículo 22. E a passagem é a seguinte: Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E essa passagem é muito especial, porque ela fala a coisa mais importante que a gente precisa saber sobre Deus. Que Ele é Deus e não há nenhum outro. E também que só há salvação nele. Não há salvação em nenhum outro, em nada mais. Somente no Senhor. Glória a Deus por isso, porque há salvação e esse Deus se revela a nós e nos salva. E realmente todos nós precisamos cumprir esse versículo, se voltar a Ele e ser salvo. E todos nós precisamos fazer isso. Se voltar a Deus reconhecendo que nós somos pecadores e se voltar a Ele em arrependimento por esses pecados, confiando em Jesus para a salvação. E assim conhecer Ele de maneira contínua e eterna. Então, que nessa noite a gente possa meditar nessas palavras que eu falei e que você realmente pense sobre a sua situação espiritual. Se você se voltou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados e confiou nele para a salvação. Porque não há salvação em nenhum outro, somente em Cristo Jesus. Que a gente possa realmente se voltar a Deus nessa noite e conhecer dele e aprender dele nessa noite também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado porque nessa noite a gente vai aprender mais do Senhor, poder conhecer o Senhor. E eu te peço que se há algum dentre os que vão participar, Senhor, do culto nessa noite, que não se voltou ao Senhor, que não se arrependeu, que faça, Senhor. Peço que realmente dê o arrependimento a essa pessoa para que ela possa se arrepender e voltar ao Senhor. Se voltar ao Senhor, voltar os seus olhos a Ti e reconhecer que não há salvação em nenhum outro, somente em Deus, somente no Senhor. Eu te peço por isso e agradeço por essa noite. Fala aos nossos corações, através da Tua palavra, que realmente tudo nesse culto possa se voltar a Ti, Senhor, para a Tua glória. Te pedimos por isso, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abençoado culto, que vocês realmente possam desfrutar desse tempo, que seja uma grande bênção às suas vidas. Olá, queridos, como vão todos? Eu gostaria de iniciar esse momento de louvor lendo o texto da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 24 e 25, que diz o seguinte: E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, queridos, nós vemos nesse texto uma clara exortação ao fato de nós nos considerarmos, nos encorajarmos a praticar boas obras, né? E a amar, de fato, a nos encorajar a ter a vida que Deus quer que a gente tenha. E ainda é falado que nós não devemos deixar de nos reunir. E nesse momento de pandemia do coronavírus, né, talvez seja difícil, né, talvez a questão da reunião seja um pouco mais difícil para nós, mas nós temos o culto online, então nós mesmo assim não temos motivos para deixar de nos reunir, mesmo que seja num culto online. E o nosso primeiro louvor, ele fala justamente do motivo pelo qual nós nos reunimos, que é para louvar ao Senhor.
E nós sempre devemos nós sempre devemos nos reunir, nós sempre devemos louvar ao Senhor com um motivo em mente. Nós sempre temos que pensar na promessa que Deus nos fez, de que um mundo novo Jesus tem preparado para nós. Então cantemos reunidos aqui. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo novo de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo novo de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso. Ele nos dá tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E de fato, aqueles que já foram salvos por Jesus, eles têm muito o que agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que vais fazer. Deus nos dá incríveis promessas para nós confiarmos, promessas para nós nos apoiarmos em um mundo turbulento. De fato, são promessas maravilhosas, promessas em que podemos confiar. E no próximo louvor, nós vamos de fato agradecer, que possamos agradecer por tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Então cantemos Te Agradeço.
por falar sobre vida e piedade, olhem o que diz o versículo de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, vejam que Deus, ele nos concede todas as ferramentas espirituais para termos uma vida de piedade, uma vida que o agrada. E o próximo louvor chama-se Manancial. E na primeira estrofe deste louvor é dito que é Jesus, né, é o Senhor Jesus quem sustenta a nossa vida. E de fato, como diz o versículo, é pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus que nós podemos ter uma vida de piedade. E somente aqueles que desejam conhecer Jesus, que desejam, que têm uma sede por ter uma intimidade com o Senhor Jesus, é que poderão sim ter a sua vida de piedade sustentada. Porque é somente Ele que inicia essa vida e é somente Ele que mantém essa vida. Então lembremos disso ao cantar nosso próximo louvor, Manancial. Fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Em nosso último louvor, nós iremos exaltar o Senhor. Iremos louvar muitas características do nosso Deus, que são apresentadas em Sua palavra. Deus é um Deus forte, poderoso, um Deus de paz, provedor, e há tantas outras características que são reveladas em Sua palavra. De fato, o Senhor é um Deus maravilhoso e
impossível de ser compreendido totalmente. Que possamos então louvar ao Senhor, exaltá-lo com esse último cântico, Deus Forte. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia haver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia haver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia haver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Olá, boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na transmissão do nosso culto online. Sempre é uma alegria tê-los conosco e a nossa oração, o nosso pedido a Deus tem sido continuamente e frequentemente que Deus use esses cultos que estamos realizando de forma online para edificar a sua vida, para encorajá-lo, para desafiar você e também que esses cultos promovam a glória do nosso Senhor. Nós agradecemos por sua participação,
Obrigado a toda a equipe de louvor e todos os irmãos que estão nos ajudando aqui na realização desse culto. Que Deus abençoe as suas vidas e nós queremos continuar com este espírito de adoração, esta atitude de adoração no nosso coração, agora olhando para a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, sendo confrontados, desafiados, despertados, e que a palavra de Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas e nos faça mais parecidos com a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você agora a curvar a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar neste momento para começarmos a refletir na palavra de Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia onde nós podemos prestar esse culto ao Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, o sustento do Senhor nas vidas de todos nós, o teu cuidado. Nós nem podemos imaginar tantas bênçãos, tantos atos da tua bondade, da tua fidelidade, da tua proteção e cuidado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Eu agradeço pela vida de todos que estão participando desse culto e eu peço as tuas bênçãos agora na continuidade, no estudo da tua palavra, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração e aplique a sua palavra às nossas vidas, que a tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, transformadora, educadora, renovadora, que ela possa produzir todas essas coisas nas nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nas últimas exposições que eu trouxe aqui para vocês, nós estivemos olhando para o capítulo 40, lá do livro de Isaías, e nós terminamos então aquela série de sermões, e eu gostaria hoje à noite de pregar mais uma vez em Isaías. Isaías é um dos livros do Antigo Testamento que eu tenho um carinho muito grande por esse livro, pela mensagem do profeta Isaías. É um livro que tem uma profundidade grande em relação à revelação de Deus e eu muitas vezes estou ali trabalhando no livro de Isaías. Então eu tenho alguns sermões dentro deste livro e hoje então eu gostaria de voltar para Isaías e hoje nós vamos olhar para o capítulo 6. Então eu peço que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo aí em Isaías 6. Nós vamos olhar um pouco para este capítulo e em Isaías 40 nós estivemos considerando ali a grandiosidade de Deus. O nosso Deus é grandioso, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, eles são até mesmo inconcebíveis, incompreensíveis, são grandiosos. E hoje eu gostaria de falar, usando Isaías capítulo 6, de um outro atributo da pessoa de Deus, que é a sua santidade. Nós vamos falar hoje sobre a absoluta santidade de Deus. A santidade de Deus, ela pode de uma forma dramática impactar e transformar as nossas vidas. Então, se você está aí em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos 1 a 3 inicialmente. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eu já preguei este sermão lá na Igreja Batista Aliança de Canoas. Eu já preguei esse sermão algumas vezes. Penso que ainda não tenho
feito a exposição desse sermão aqui para a nossa igreja Bereia. Então, aqueles irmãos que já ouviram este sermão, eu espero que sejam novamente edificados ao considerarem aqui comigo o exame desta passagem. A santidade de Deus, ela tem sido enfatizada dia e noite diante do trono de Deus, e os serafins, eles estão ali dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nenhum outro atributo de Deus é tão singular como este. Eles não estão ali clamando amor, 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 embora o amor de Deus seja um amor santo. Eles não estão clamando ira, 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 embora a ira de Deus seja uma ira perfeita. Os anjos estão clamando santo, santo, santo. É isso que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? É isso que define a sua compreensão do restante de Deus? O que é a santidade de Deus? O que significa santidade? Porque esse atributo é enfatizado eterna e perpetuamente nos céus. E como as nossas vidas deveriam então ser dramaticalmente e radicalmente impactadas por esta santidade de Deus. Não podemos ser usados por Deus até que compreendamos em sua completitude a santidade de Deus. Devemos querer ser chamados e comissionados da mesma forma que Isaías foi, e isso requer que nós estejamos face a face com este Deus que é 3 vezes santo. E eu quero olhar para esse texto e tão somente orar para que Deus o inscreva em nosso próprio coração. Primeiramente, observem comigo, nós temos aí a confrontação. Esta cena começa com o profeta Isaías sendo confrontado com uma visão da santidade de Deus. É uma cena que o deixou totalmente chocado. Mais uma vez o versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, o ano é 739 a.C., mais de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. O lugar é a cidade santa, é Jerusalém. Eles estão passando por um tempo de crise nacional em Israel. O rei Uzias morreu depois de reinar 52 anos sobre a nação. Uzias assumiu o trono de Judá quando ele tinha apenas 16 anos como um menino rei. Ele governou Judá por mais de meio século. A maioria das suas ações foram ações corretas diante dos olhos de Deus. Ele buscou a Deus e Deus o abençoou. O comércio foi próspero no seu governo, a agricultura floresceu, eles eram vitoriosos em batalhas, as fronteiras de Judá foram expandidas, Jerusalém foi fortificada, mas no final do seu reino, o orgulho entrou no coração de Uzias. Um dia ele resolveu que ele entraria no santo lugar, um lugar que era reservado tão somente para o sumo sacerdote. O rei não podia entrar no santo lugar. O pecado de Uzias é que ele teve desrespeito para com a santidade de Deus. Ele forçou a sua entrada no lugar santo e Deus imediatamente o castigou com lepra. Isso se tornou uma vergonha nacional e Uzias eventualmente veio a morrer. Foi uma crise que balançou o fundamento da nação de Judá. Foi nesse tempo de incertezas que Isaías buscou ao Senhor. Isaías veio ao templo para buscar a Deus, e quando ele veio ao templo, nessa hora de crise, nessa hora de adversidade, Isaías recebeu uma visão de Deus que de forma definitiva mudou completamente a sua vida. Isaías viu Deus de uma forma como nunca antes ele tinha visto, e isso balançou, penetrou até o mais profundo de sua alma. Observem novamente o versículo 1. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Ele diz aí, eu vi o Senhor
assentado. Foi enquanto ele estava ali no templo que Isaías recebeu esta visão de Deus. Agora, o que aconteceu exatamente? Se a sua alma foi levada ao céu para ver Deus, nós não sabemos, ou se Deus veio e se revelou corporalmente a Isaías aqui na terra. Mas no dia em que o rei de Judá morreu, Isaías viu o rei do céu. O governante deste mundo estava morto, mas o rei de todas as nações estava mais vivo do que nunca. O verdadeiro e soberano governante estava reinando sobre Israel. E Isaías então registra: eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, isto é, sobre a história, governando e reinando em completo controle de tudo o que acontece sobre a terra. Isaías viu o trono do céu ocupado. E foi isso que o apóstolo João viu no livro de Apocalipse quando ele foi levado aos céus. João não estava preocupado com as ruas de ouro ou com os portões de pedra. Ele não estava preocupado com quem estava no céu e com quem não estava lá no céu. A única coisa que João vê no céu é um trono ocupado. E isso é exatamente a mesma coisa que Isaías vê. E quando eu e você formos ao céu, essa é a visão que primeiramente vai bater nos nossos olhos. Deus entronizado no céu, governando sobre todas as coisas. Será essa fantástica visão que vai nos deixar maravilhados no céu. Isaías vê a Deus governando em seu trono, ele vê o Senhor alto e exaltado, ou alto e sublime. Essa é uma visão correta de Deus. Aqui está Deus elevado acima de todas as circunstâncias terrenas, o mais alto Deus, ninguém é seu igual, ninguém é seu par, Deus poderosamente reinando no céu, não buscando permissão de ninguém para fazer o que faz. As suas vestes enchiam um templo. A grandeza dos reis da antiguidade era medida pelo tamanho de suas vestes. Quanto maior era o rei, maior era a extensão da sua veste. E aqueles reis ali da antiguidade, eles competiam entre si para ver quem teria as maiores vestes, as vestes mais magníficas. Mas quando Isaías tem essa visão da sala do trono no céu, ele vê as abas das vestes de Deus enchendo todo o templo. Ele é o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele estabeleceu o seu trono no céu e a sua soberania reina sobre tudo. Ele faz o que ele quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem quiser, e todos os seus julgamentos são perfeitos e retos. Agora observem o versículo 2, parte 1. Acima dele estavam os serafins. Os serafins estavam então por cima dele. E essa é a mesma coisa que João vê na sua visão do céu lá no livro de Apocalipse. Ele vê acima do trono uma visão maravilhosa, uma classe especial de seres angelicais que estão servindo a Deus na sua corte celeste. Um número impressionante de serafins ali sobre o trono de Deus. O nome serafim significa aqueles que queimam. Eles estão em fogo por Deus. Eles têm uma paixão brilhante por Deus, um zelo que arde como fogo por Deus. Não existe na presença de Deus mornidão. Na presença de Deus não existe apatia espiritual. Ninguém abandona o primeiro amor quando está na presença de Deus. Os serafins, eles estão ali cheios de energia e fervor. Eles estão cheios de devoção e intensidade. E todos nós devemos ser como estes serafins. Nós temos que estar em fogo, em chamas por Deus. Nós temos que ter paixão por Deus. Nós temos que ter um verdadeiro entusiasmo por Deus. É um pecado ser morno com Deus. Jesus Cristo diz lá no Apocalipse que ele está a ponto de vomitar da sua boca aqueles que são mornos. Quanto mais alta e sublime for a nossa visão de Deus, mais alta e sublime será a nossa paixão e devoção por Ele.
Isaías começa a descrever ainda mais esses serafins. Aí no versículo 12, nós lemos: cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam a face. Todos os serafins, eles cobrem os seus olhos com 2 asas, porque eles não podem olhar diretamente para a glória de Deus. Isso seria como estar na superfície do sol, olhando para o seu fogo incandescente. Nós seríamos queimados como uma palha. A visão de Deus era demais, era grandiosa demais, gloriosa demais para que eles pudessem suportar. Com 2 asas eles cobriam os pés. Isso é o reconhecimento do seu real valor por estarem na presença de Deus. E isso aqui é um resquício ou um remanescente da ideia de Moisés ter que tirar as suas sandálias diante da sarça ardente. Isso representa a sua finitude diante de um Deus que é infinito. Eles estão reconhecendo a sua pequenez e a sua humildade diante de um Deus que é superior. E então, nós lemos que com 2 asas eles voavam. Então, 2 asas cobrindo os seus olhos, 2 asas cobrindo os seus pés e com 2 asas voando. Que visão, hein, irmãos? Com essas 2 asas voando, eles estavam num estado de prontidão para fazerem a obra de Deus. Isso representa o seu desejo e prontidão de serviço. Eles são ali como beija-flor, voando no mesmo lugar, prontos para serem enviados ou à terra ou à expansão do universo para fazerem o trabalho de Deus. 4 asas para a adoração, 2 asas para o serviço. Isso fala de prioridade. Agora o versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E eles estão ali proclamando: Santo, 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 repetidamente. Apocalipse capítulo 4 nos fala que eles estão fazendo isso de dia e de noite. A palavra santo representa o seguinte: a soma e a substância de tudo aquilo que Deus é. Deus é infinitamente santo, e repetido desta forma 3 vezes significa colocar a santidade no grau máximo. Se eles apenas tivessem dito Deus é santo, isso significaria apenas que Deus é santo. Se eles tivessem dito santo, santo, isso significa que Deus é mais santo do que os outros. Mas repetir santo, santo, santo significa que Deus é o ser mais santo em todo o universo. Significa que todos os seus atributos são santos. A sua justiça é uma justiça santa. O seu amor é santo. A sua vingança é uma vingança santa. Tudo a respeito de Deus é santo. O seu nome é santo. O seu Filho é santo e o seu Espírito é o Espírito Santo. A palavra santidade tem um significado primário e secundário. Literalmente significa separar, ou seja, colocar à parte. Isso é o significado primário. Deus está numa posição acima e superior a toda a criação. Deus é superior a toda a obra de sua criação. Significa que Deus é majestoso, que Ele é maravilhoso, que existe um espaço que separa Deus dos homens, que Deus é totalmente distinto de nós, que Ele é singular, que não existe outro igual, que Ele não pode ser comparado com nada ou ninguém, nem com aqueles que foram criados à sua imagem. Mas o significado secundário de santidade, não apenas que Deus é transcendente e majestoso, alto e exaltado, mas Ele é também marcado pela perfeição moral. Ele é completamente separado e distinto do pecado. Ele não tem pecado. Ele é perfeito no seu caráter, perfeito no seu ser, perfeito em todos os seus julgamentos, perfeito em tudo que diz. Ele nunca erra.
terra. Ele odeia perfeitamente todo o pecado. Ele tem um amor perfeito pela justiça, que significa que ele é independente e autônomo de nós, e os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar a iniquidade. Isto é o que foi visto de maneira distinta no céu, a absoluta santidade de Deus. E observem a resposta no versículo 4. De certa forma, é uma coisa terrível, aterrorizadora estar na presença de Deus. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O chão, o piso daquela sala do trono no céu estremece por causa da santidade de Deus, como se houvesse ali um terremoto. E aquelas portas então balançaram. E tudo ali agora se balança no céu na presença deste Deus 3 vezes santo. E o templo então se enchia de fumaça. E a fumaça começou a subir na sala do trono. Isso é uma manifestação da grandeza de Deus, da superioridade de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus enchendo a sala do trono. Este foi um encontro direto que Isaías teve com a santidade de Deus. E essa é a forma ou o status de Deus hoje no céu. Deus será para sempre assim no céu. Ele é o Deus que era, que é e que será para sempre. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, superior, alto, exaltado e sublime. Será que é assim que eu e você vemos a Deus, entendemos a Deus? Ninguém que está na presença de Deus pode adorá-lo de uma maneira que não seja reverente, que não seja solene. Na sua presença nós ficamos maravilhados e com grande temor em nossos corações. Às vezes nós ouvimos a respeito de alguns cultos de adoração. E eu me pergunto, será que as pessoas realmente entenderam a respeito da santidade de Deus? E elas agem como se Deus fosse o seu amigão, como se Deus estivesse no nível deles. Deus é alto e sublime e exaltado, somente Ele é Deus. No nosso coração deve haver essa reverência por Ele, que nos levará à alegria e ao regozijo, mas deve haver também esse saudável temor de Deus. Em segundo lugar, observem comigo essa passagem aqui. Não apenas a confrontação, mas observem também a convicção. Pela primeira vez na sua vida, Isaías viu o verdadeiro Isaías. Quando Isaías viu a Deus desta forma, foi quando ele pôde se enxergar a si mesmo. É na luz da santidade de Deus que tudo a respeito de Isaías foi exposto, tudo aquilo que não era santo em Isaías. Os fundamentos da sala do trono não são as únicas coisas que agora são balançadas. Quem estava agora mais balançado era o próprio Isaías. E ele agora se encontra debaixo de grande convicção de pecado. Ele diz no versículo 5: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, diz Isaías, eu estou perdido. Essa palavra aí, ai, significa estou amaldiçoado, estou julgado, estou condenado. Ele vê a si mesmo como alguém que merece esse julgamento divino. Isso aqui é uma declaração de autocondenação. Ele diz, eu sou digno de ser amaldiçoado por Deus. À medida que Isaías compara a si mesmo com outros lá em Judá, ele parecia ser alguém que estava numa boa posição, mas agora que ele vê a si mesmo na luz da santidade de Deus, ele está destruído, ele está em pedaços. Ele diz, eu estou arruinado, perdido. Literalmente, no hebraico, ele está dizendo, eu estou desfeito, eu estou me desintegrando, eu estou devastado e destruído.
Os fundamentos da vida de Isaías agora estão quebrados, abalados. Isaías está no processo de ser humilhado por Deus. Ele era um homem autossuficiente, mas agora ele viu a santidade de Deus. E ele diz, eu estou perdido. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Ele se torna dolorosamente ciente de que ele é um homem que tem palavras impuras. E se os seus lábios são impuros, então o seu coração é impuro, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o homem fala daquilo que o coração está cheio. Isaías talvez pudesse dizer a respeito de si mesmo, o meu melhor dom é a minha habilidade de pregar. Isaías era o príncipe dos profetas, ele era o profeta do Evangelho, ele era o maior profeta dos profetas maiores, e agora ele diz, aquilo que é melhor em mim é impuro, é indigno de estar diante de Deus. Seus olhos são impuros, os seus ouvidos são impuros. Talvez hoje nós diríamos para Isaías, Isaías, você precisa de mais autoestima. Isaías, você está sendo muito duro consigo mesmo. Não se julgue assim. Pare de se bater, pare de se colocar para baixo. Mas Isaías nos responderia, eu vi o Rei dos céus. Os meus olhos viram o Rei. E eu estou destruído. E ele continua dizendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E à medida que ele olha à sua volta, e ele ouve a conversa do povo no mercado, e ele ouve os outros sacerdotes falarem, e ele ouve nos corredores do governo os líderes de Israel falando, ele se torna imediatamente ciente que em todo lugar, para onde ele olha, ele está cercado de um povo marcado pela depravação e pela corrupção. Nenhum de nós é limpo diante de Deus. E no final do versículo 5 ele nos fala por quê. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É por isso que Isaías está tão dolorosamente ciente do que ele faz e do que ele é. Ele não pode mais mascarar o seu pecado, e é apenas quando ele vê a santidade de Deus que os seus pecados secretos são revelados, as suas atitudes errôneas são expostas, as suas prioridades erradas são manifestas, a sua mornidão é feita conhecida para si mesmo. Isaías agora vê a Isaías da maneira como Deus vê a Isaías. Não há mais auto-engano, ele vê diante da luz clara da santidade de Deus. E eu quero dizer a você o seguinte, quanto mais perto você chegar de Deus, mais o seu próprio pecado será exposto. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais você estará na sombra da escuridão. Em terceiro lugar, observem que, à medida que Isaías confessou o seu pecado diante de Deus, acontece a purificação em sua vida. Os versos 6 e 7 nos falam da purificação. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Foi nesse momento em que ele confessou o seu pecado a Deus que Isaías encontrou misericórdia e graça da parte de Deus. Ele encontrou graça e misericórdia santas vinda de Deus. Não havia aqui uma graça barata, havia aqui uma misericórdia severa e uma santa graça, à medida que Isaías foi passando pelas dores do arrependimento. Então observem novamente o versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Um dos serafins voou até mim. E o versículo começa dizendo, logo um dos serafins voou até a mim.
imediatamente após o seu arrependimento, após a sua confissão, um daqueles serafins voou para ele. Quão rápido é Deus para nos perdoar e nos restaurar. E nesse momento, quando o serafim voou até Isaías, nós lemos que ele traz uma brasa viva. Uma brasa viva que ele tinha tirado ali do altar com uma pinça, com uma tenaz. E eu imagino que Isaías deve ter entendido que aquela brasa viva era para matá-lo. Porque Deus havia dito a Adão: no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrerás. E Deus disse para o profeta Ezequiel: tão certo como eu vivo, a alma que pecar, esta morrerá. E Paulo disse: o salário do pecado é o quê? A morte. Um pecado apenas é suficiente para nos condenar ao inferno. Deus é este Deus 3 vezes santo e nós somos esses pecadores. Então, quando este serafim está voando com aquela brasa viva, Isaías é exposto diante de Deus. E ele não tem aí nenhuma folha de figueira para esconder a sua culpa. Ele é um homem nu diante de um Deus 3 vezes santo. Observem o que o serafim faz no versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías não tem qualquer mérito para trazer diante de Deus, mas olhem aí o que ele diz aí no versículo 7, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Essa é uma misericórdia ativa. Isso é um ato de graça não merecido. Isaías diz: ele tocou a minha boca, os meus lábios com uma brasa, e o resultado foi: a culpa foi tirada, o pecado perdoado. Ao invés de levar a vida de Isaías, Deus deu vida a Isaías. Deus deu a ele perdão e misericórdia. Mas isso foi feito de uma maneira dolorosa. Aquela brasa viva foi pressionada sobre os lábios de Isaías. Sem dúvida, a fumaça passou a vir dos seus lábios. Quão doloroso isso deve ter sido. E isso representa a dolorosa culpa do arrependimento na alma, que leva ao perdão. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que choram, eles serão confortados e consolados. Os pecados de Isaías são perdoados, a sujeira na boca do profeta foi queimada. Essa brasa viva simboliza o perdão de Deus que definitivamente viria por meio da cruz de Jesus Cristo. Não existe nada de mágico aqui nessa brasa viva, mas é o que ela representa. A Bíblia nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe uma gota de graça salvadora ou de graça perdoadora fora de Cristo. Então a cruz é como essa brasa viva, poderosa para limpar e purificar. Isaías é agora um instrumento limpo diante do Senhor. E é isso que tem que ocorrer em nossas vidas continuamente. Todos devemos ser aqueles que se arrependem, aqueles que confessam os seus pecados. Somente um instrumento purificado é que Deus vai usar, um instrumento que foi limpo e purificado pela graça de Deus. Então agora Isaías está pronto para ser usado. E eu e você estaremos prontos para sermos usados por Deus quando nós estivermos sobre as sandálias de Isaías. E por último, então, observem aí no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pela primeira vez aqui no texto, nós ouvimos a voz de Deus falando. Até esse ponto, Isaías ouviu o serafim, ele viu a glória de Deus, ele sentiu a brasa viva, ele ouviu a declaração de perdão que foi transmitida pelos anjos, mas ele ainda não tinha ouvido algo vindo de Deus mesmo. E agora, pela primeira vez, ele ouve a Deus. No verso 8,
Na primeira parte, nós lemos o seguinte: então ouvi a voz do Senhor conclamando, fazendo uma pergunta. Agora, essa pergunta não é uma pergunta que Deus faz para obter alguma informação. Deus sabe todas as coisas. Isso aqui também não é um chamado ao voluntariado. Essa é uma pergunta feita por Deus para sondar o coração de Isaías, como se ele dissesse: Isaías, você está pronto para ser usado por mim? Você está pronto para ser enviado a qualquer lugar que eu te enviar? Você está pronto para assumir a tarefa que eu lhe der? Você está pronto para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa, com qualquer um e pagar qualquer preço? Você está desejoso de ir a qualquer lugar que a minha vontade determinar? Este é o significado desta pergunta. Tem muitos crentes que desejam fazer a obra de Deus, servir a Deus, mas tem que ser no lugar que eles querem, tem que ser nas condições que eles querem, tem que ser na igreja que eles querem, tem que ser da forma que eles querem. Deus está perguntando para Isaías: você está pronto para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa que eu te mandar fazer? Então esse é o significado da pergunta, é para colocar Isaías em um estado de prontidão, é para sondar a disposição de Isaías diante de Deus. Observem a resposta de Isaías, e esta deve ser a resposta de todos nós aqui hoje. Versículo 8, última parte: eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Isaías respondeu imediatamente. Agora ele é apenas um homem quebrantado e humilhado por Deus e pronto para ser enviado. Ele é um homem humilde que não coloca diante de Deus nenhuma condição: Senhor, eu vou te servir, mas tem que ser aqui neste lugar. Ele diz simplesmente: Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, meus queridos, existe uma diferença em dizer aqui estou eu e dizer eis-me aqui. Se ele dissesse aqui estou eu, isso indicaria meramente a sua localidade geográfica, ou seja, eu estou aqui diante do Senhor. Mas quando ele diz eis-me aqui, isso indica a sua disposição. Ele está disponível para Deus, para dar-se sem reservas ao serviço de Deus. Isaías está dizendo: Senhor, me manda para o teu trabalho. Senhor, não precisa mais procurar. Senhor, eu sou esta pessoa. Senhor, eu estou desejoso, eu estou disponível. Que graça maravilhosa de Deus. Ele pega um profeta cheio de pecados, ele usa esse homem no seu serviço, ele toma pessoas pecaminosas e ele faz destas pessoas a sua boca. Ele tem prazer em pegar homens, pessoas destruídas, e enviá-los como seus servos. Deus pegou este homem aqui de lábios impuros e deu a ele um chamado incomum. Você quer que Deus use a sua vida? Você quer que a sua vida tenha um valor na eternidade? Então todos temos que passar por essa experiência pela qual Isaías passou. Deus se opõe ao orgulhoso, ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Todos temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nós temos que ter uma visão alta de Deus. E é essa visão de Deus que define tudo a nosso respeito, define como pensamos, define a nossa visão de mundo, nossas crenças, define como vivemos, como adoramos, como servimos a Deus, define onde vamos, define os sacrifícios que nós estamos dispostos a fazer diante de Deus e, de maneira definitiva, define onde nós vamos passar a eternidade. Meu querido irmão, amigo, você que está me ouvindo, você já viu a Deus desta maneira? E como isto impactou a sua vida? Você já escutou em seu coração Deus perguntar: a quem enviarei? Quem irá por nós? Você está pronto para dizer: envia-me, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Que Deus traga essa mensagem em nossos corações hoje à noite, pelo poder do Espírito Santo. Deus quer nos usar na sua obra e é um grande privilégio podermos participar da obra de Deus. Mas tem que ser da maneira de Deus,
tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos estar purificados, limpos, para podermos servir a Deus. A quem enviarei? Envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe na reflexão desta palavra e use ela nas nossas vidas. Peço que você curve a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, eu te agradeço por essa palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor a aplique em nossas vidas, aplique nos nossos corações. Ó Senhor, como há impureza no nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, nós precisamos continuamente, frequentemente sermos purificados pelo sangue de Cristo. Nos purifica de todo pecado, nos livra de toda culpa, nos prepara, Senhor, para podermos servir a Ti, fazermos a Tua obra, tudo para a Tua honra e glória. Obrigado por essa noite, obrigado pela participação de todos nesse culto. Continua a nos abençoar no restante dessa semana e continua a falar conosco através da Tua palavra. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação conosco nesse culto. Eu oro pelas vidas de todos vocês que estão nos assistindo e é um grande privilégio e uma grande responsabilidade poder compartilhar da palavra de Deus. E a minha oração é que essa palavra de hoje à noite encontre o nosso coração, atinja o nosso coração como uma espada que penetre profundamente, produzindo as transformações que todos nós precisamos, que essa palavra, como uma flecha, acerte o alvo do nosso coração e da nossa vida. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, e que durante toda esta semana nós sejamos encontrados fiéis na presença deste Deus, que é absolutamente grandioso e que é absolutamente santo. Boa noite a todos. Boa noite, eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado mesmo por estar junto conosco neste culto, nessa programação, nesse tempo tão especial, em que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. Hoje vimos um pouco mais sobre o caráter do nosso Deus e é muito interessante que desde a abertura, o louvor e principalmente a pregação, a gente viu a respeito disso numa das músicas, a música Deus Forte. Vimos sobre os nomes de Deus, o que eles representam, quem Ele é, e principalmente na pregação, onde o pastor apresentou bastante e aprofundou sobre a santidade do nosso Deus e o que ela representa. E é muito importante a gente também lembrar dos pontos que ele trabalhou. Ele trabalhou em 4 pontos que nos ajudam a ter em mente sobre o ocorrido nessa passagem, o que ela representa. E eu vou citar os 4 pontos para você tentar gravar isso e ter no seu coração, ter na sua mente, para que isso trabalhe na sua vida. Primeiramente, o pastor trabalhou sobre a confrontação, foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a convicção, depois a purificação e, para encerrar, sobre a comissão. São 4 aspectos sobre essa passagem de Isaías 6, que certamente trabalhou na sua e com certeza trabalhou na minha vida. Espero que você consiga gravar essas verdades tão importantes que ouvimos hoje. E uma delas que me chamou bastante atenção e eu queria citar para vocês as palavras que o pastor usou quando ele comparou a brasa viva com Jesus Cristo, e ele disse o seguinte: a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo depois ele disse: a cruz é como essa brasa viva, poderosa para limpar e para salvar. São aspectos importantíssimos sobre a pregação que a gente viu hoje. Ele trabalhou isso no 3º ponto, sobre a purificação. Queridos, às vezes nós precisamos ter
essa convicção a respeito do Cristo que a gente ouviu, e hoje eu e você precisamos ser purificados. Às vezes precisamos dessa purificação da salvação, que quando estamos em trevas, quando estamos em desespero, apenas Jesus Cristo, apenas o seu sangue consegue nos tirar da amargura, do desespero, da desolação que tantos acontecimentos deste mundo trazem para nós, que o pecado traz para nós. E Jesus Cristo, Ele pode fazer isso, Ele purifica dessa forma. E também Ele purifica no sentido da sua renovação. Quando você já tem um relacionamento com Ele, isso é excelente, isso é ótimo saber que Cristo, que Jesus, que esse nosso Deus, Ele está nos tornando mais santos, mais parecido com Ele, nos tornando mais capazes de servi-lo, assim como Isaías foi, através dessa brasa. Homem de lábios impuros, às vezes nossos lábios são impuros, às vezes nosso coração, por causa do egoísmo e tantos outros aspectos, tantos pecados que há em nós. Deus nos purifica disso. E é maravilhoso saber que Ele pode, que Ele tem capacidade e que Jesus Cristo age dessa forma na nossa vida. Queridos, esses são alguns aspectos muito importantes a respeito do que o pastor Roberto falou hoje. Eu gostaria de apenas relembrá-lo a respeito disso, tá bem? Novamente, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Espero que essa pregação e esse momento de culto a Deus tenha trazido purificação para a sua vida. Tenha ensinado mais a respeito da santidade desse Deus. Eu vou orar entregando esse final de domingo ao nosso Deus. Feche os olhos junto comigo e vamos orar. Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, pelo privilégio que o Senhor nos deu de conhecer mais a Ti, de ver mais a Tua santidade. E essa santidade que revela o nosso pecado, que expõe, que deixa ele explícito diante do Senhor, que apesar dessa ofensa que é contra Ti, o Senhor Ele nos purifica desse pecado. Permite que a gente se relacione contigo, apesar do Senhor ser um Deus tão diferente de nós, um Deus tão santo e tão afastado do pecado que está ao nosso redor. Obrigado por isso e quero pedir que esteja trabalhando na vida de cada um, para que esse pecado seja cada vez mais purificado e possamos nos relacionar cada vez melhor contigo, encontrando a paz que o Senhor nos dá, encontrando a alegria que o Senhor nos dá, encontrando a esperança que só existe no Senhor. Obrigado por isso, Deus. Por isso que eu peço em Teu santo, em Teu poderoso nome. Amém. Amados, um bom final de domingo, uma boa noite para vocês todos. Abraço.